Estava lendo aqui em Romanos 5, é uma das cartas mais bonitas de Romanos. Eu vou ler com vocês aqui Romanos 5, de 1 a 9. O motivo da nossa esperança. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça na qual nós mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações. Sabe por quê? Sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo no momento oportuno morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer a favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, tornados justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só isso, também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos agora a reconciliação. Amém? Estamos reconciliados com Deus através da graça, através do amor de Jesus, através do amor de Deus, que mandou seu Filho para morrer por nós. Vou continuar aqui, porque está muito bonito. É o 10. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, por todos que pecaram. De fato, já antes da lei existia pecado no mundo, embora o pecado não possa ser levado em conta quando não existia lei. Ora, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, cometendo uma transgressão igual à de Adão, o qual é figura daquele que devia vir. O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Também não acontece com o dom da graça, como aconteceu com o pecado. De um só que pecou, a partir do pecado que um só, o julgamento levou à condenação. Ao passo que a partir de numerosas faltas, o dom da graça levou à justificação. Porque se através de um só homem reinou a morte por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida daqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta, mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça, para que assim como o pecado havia reinado através da morte, o mesmo modo a graça reine através da justiça, para que a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, hein? Bom dia com alegria, seu amigo Daniel Nogueira.